Carl Jung, um dos maiores pensadores do século XX, não foi um pregador, não foi um teólogo no sentido tradicional, mas quando perguntado sobre sua crença em Deus, ele disse algo que até hoje ecoa como um trovão. Eu não preciso acreditar, eu sei que Deus existe. Essa frase não é apenas uma resposta filosófica, é um manifesto. Jung não estava falando de fé como uma aposta cega, mas de uma convicção que nasce da experiência interior, daquilo que é mais profundo no ser humano. E quando escutamos isso, precisamos parar e nos perguntar: eu vivo apenas acreditando ou já alcancei a dimensão do saber? Essa diferença parece sutil, mas é transformadora. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas a vida que levam mostra que esse acreditar é apenas uma ideia distante, quase um costume cultural. Jung nos convida a algo muito mais radical. Não viver de hipóteses, mas de certezas. E aqui está a grande chave para o dia a dia. A filosofia cristã não é um acúmulo de crenças, mas uma maneira de viver a partir de uma verdade que se torna inegociável. Na Bíblia, existe uma passagem que ajuda a entender essa diferença. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Veja, fé não é suposição, é certeza. Jung, ao dizer que sabia, estava apontando exatamente para esse ponto. O contato real com Deus não é imaginário. É uma experiência tão forte que se torna mais real do que qualquer teoria. E é aqui que precisamos aplicar isso em nossas vidas práticas, porque não basta repetir frases bonitas ou decorar versículos. O que muda a nossa existência é viver com a convicção de que Deus é real. Quando você acorda pela manhã e sabe que Deus existe, a forma como você enxerga seus problemas muda. As batalhas deixam de ser apenas dores aleatórias e passam a ser parte de um propósito. Os desafios deixam de ser muros intransponíveis e se transformam em degraus que te aproximam do destino que Deus desenhou para você. Jung acreditava que o inconsciente humano carregava símbolos universais, aquilo que ele chamou de arquétipos. Para ele, Deus era uma dessas realidades que não podiam ser apagadas da alma humana. Isso significa que mesmo que alguém tente negar, mesmo que a sociedade queira silenciar, dentro de cada ser humano existe uma marca, um sussurro que aponta para o Criador. É por isso que tantas vezes, em momentos de dor, de desespero, até mesmo quem dizia não crer, clama por ele. Porque, no fundo, a verdade não precisa ser provada, ela já está inscrita no coração. Mas aqui surge uma pergunta essencial. Se eu sei que Deus existe, por que vivo como se não soubesse? Essa é a contradição que aprisiona tantas pessoas. Dizem que acreditam, até sentem que sabem, mas continuam vivendo como se Deus fosse apenas um detalhe opcional e não o fundamento da vida. Esse é o ponto que precisa ser rompido. Saber que Deus existe deveria mudar completamente a forma como lidamos com nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossa disciplina e até nossos sonhos. A filosofia cristã nos chama a alinhar a vida com essa verdade. E Jung nos ajuda a entender que isso não é um delírio religioso, mas uma experiência interior que nos dá segurança diante das incertezas do mundo. Pense em quantas vezes você se deixou dominar pelo medo. O medo do fracasso, da escassez, do abandono. Mas se você sabe que Deus existe, o medo perde força. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a certeza da presença de Deus se torna maior do que qualquer sombra. É como caminhar em um vale escuro, sabendo que não está sozinho. Essa consciência muda tudo. É por isso que eu quero que você reflita profundamente hoje. Você está vivendo no nível da crença ou já experimentou o nível do saber? Crença pode ser abalada, saber não. Crença pode ser questionada, saber
se sustenta. Jung não disse eu acho, ele disse eu sei. E quando você sabe, nada mais pode roubar isso de você. E essa é a chave para começar a transformação da sua vida. Não é sobre acumular conhecimento espiritual, não é sobre discutir doutrinas intermináveis, mas sobre ter uma experiência real com Deus. Quando você sabe que Ele existe, você não precisa mais se apoiar em comparações, em opiniões, em validações externas. Sua vida ganha um eixo, uma direção, um propósito. Por isso, a filosofia cristã, quando aplicada ao cotidiano, não é um discurso distante, é prática. É quando você decide perdoar porque sabe que Deus perdoou você. É quando você escolhe persistir porque sabe que há um propósito maior. É quando você enfrenta a dor com coragem porque sabe que ela não é o fim, mas parte do caminho. Esse saber dá sentido ao que antes parecia insuportável. E talvez você esteja se perguntando, como eu posso sair apenas do acreditar e ir para o saber? A resposta não está em livros, não está em discursos, mas em um encontro real com Deus. É quando você decide abrir o coração de verdade, quando se dispõe a buscar, a silenciar as distrações, a olhar para dentro. É nesse espaço de silêncio interior que a voz de Deus se revela. Foi assim para Jung e é assim para cada um de nós. Por isso, eu quero te deixar com um desafio. Pare de viver como quem acredita de longe e comece a viver como quem sabe de perto. Porque quando você sabe que Deus existe, não há mais espaço para neutralidade. A sua vida se torna um testemunho, a sua jornada ganha força e os seus dias, mesmo os mais difíceis, passam a ter uma luz que ninguém pode apagar. E agora eu quero que você faça algo. Escreva aqui nos comentários se essa frase de Jung já fez sentido para você em algum momento da sua vida. Diga: eu não apenas acredito, eu sei que Deus existe. Vamos encher este espaço de convicção e fé real. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, porque nas próximas partes vamos aprofundar ainda mais essa jornada de como transformar essa certeza em prática diária, para que você viva com propósito, coragem e fé inabalável. Quando Carl Jung afirmou que não precisava acreditar porque sabia que Deus existia, ele não estava apenas respondendo intelectualmente, ele falava de uma experiência interior. E isso é algo que o cristianismo sempre afirmou. Deus não é uma ideia abstrata, é uma realidade viva. A fé não é uma teoria que aceitamos racionalmente, mas um encontro que transforma o coração. Pense nisso. Quantas vezes você já disse que acreditava em algo, mas no fundo não tinha certeza? Acreditava que conseguiria alcançar um objetivo, acreditava que seria feliz em um relacionamento, acreditava que teria sucesso no trabalho. Mas acreditar, sem viver essa verdade na prática, é como ter um mapa e nunca sair de casa. Jung nos mostra que há um nível mais profundo. É quando você não apenas acredita em Deus, mas passa a experimentá-lo de forma tão real que não há mais dúvidas. Na Bíblia, há um convite simples e poderoso. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34:8. Note, não é apenas sobre crer, é sobre provar. Deus se deixa experimentar. Ele se mostra na vida cotidiana, nos detalhes, nas circunstâncias, no silêncio da oração, no inesperado que nos pega de surpresa. Essa experiência é o que transforma a fé em certeza. E aqui está o ponto essencial. Essa certeza não nasce em templos luxuosos ou em discursos teológicos complexos. Ela nasce na alma. Jung dizia que o ser humano carrega em seu inconsciente coletivo símbolos universais, e Deus é o maior de todos eles. Isso significa que dentro de cada um de nós já existe uma centelha que aponta para o divino. Mas essa centelha precisa ser despertada. Como se desperta? Através da experiência. Não é diferente de aprender a nadar.
Você pode ler centenas de livros sobre como se mover na água, pode assistir a aulas, pode decorar técnicas, mas se nunca entrar na piscina, não saberá nadar. Da mesma forma, você pode estudar religião por toda a vida, mas se não se abrir à experiência de Deus, nunca passará da teoria para a realidade. E quando essa experiência acontece, ela muda completamente a maneira como vemos o mundo. O que antes era caos começa a ganhar sentido. O que antes parecia derrota começa a se mostrar como preparação. O que antes era dor sem explicação se revela como um processo de crescimento. Essa é a diferença entre acreditar e saber. Quem apenas acredita ainda busca sinais. Quem sabe já encontrou a presença que dá significado a tudo. Muitos vivem aprisionados na religião do talvez. Talvez Deus exista, talvez Ele me ouça, talvez Ele se importe comigo. Esse talvez corrói a alma porque não dá segurança. É como tentar caminhar em um chão que pode desabar a qualquer instante. Mas quem já experimentou Deus pode dizer, com Jung, eu sei. Essa certeza não é arrogância, é humildade diante de uma presença tão real que não pode mais ser negada. E aqui precisamos trazer isso para o nosso cotidiano. Como transformar essa experiência em prática? Não espere algo sobrenatural cair do céu. Deus se manifesta em pequenas coisas. Na paz que você sente mesmo em meio à confusão. Na força que surge quando você pensava que não aguentaria mais. Na coragem de levantar depois de tantas quedas. Essa é a experiência que vai além da crença. Jung tinha razão. Deus não é um conceito para se acreditar, é uma realidade para se viver. E o cristianismo nos mostra que essa realidade se revela através do relacionamento. Não é sobre decorar rezas, mas sobre conversar com Deus. Não é sobre frequentar um espaço religioso como ritual, mas sobre abrir o coração todos os dias. Quando você aprende a perceber Deus nos detalhes, a vida ganha uma nova dimensão. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu sei se essa experiência é real e não apenas imaginação? Essa é a beleza da certeza. Ela não depende de explicação. Ela se impõe por si mesma. Assim como você não precisa provar que está respirando, você simplesmente respira. Também não precisa provar que Deus existe quando já o experimentou. A convicção é interna, mas os frutos são externos. Sua vida começa a refletir essa presença. E é aqui que entra a filosofia cristã no dia a dia. Não é um discurso para domingos, é um estilo de vida. É quando você toma decisões baseadas na certeza de que não está sozinho. É quando você encontra propósito no trabalho, mesmo nos dias cansativos, porque entende que tudo pode ser feito para a glória de Deus. É quando você olha para as pessoas ao seu redor, não como obstáculos, mas como vidas que também carregam essa centelha divina. A experiência de Deus transforma a maneira como lidamos com nossas lutas internas. Jung falava muito sobre a sombra, esse lado oculto de nós mesmos que tentamos negar. Quando sabemos que Deus existe, podemos encarar essa sombra sem medo, porque não estamos mais sozinhos no processo de autoconhecimento. Deus nos ajuda a iluminar o que estava escondido, nos dá coragem de enfrentar nossos próprios abismos e nos guia para uma vida mais íntegra. E veja como isso é prático. Quando você sabe que Deus está presente, não precisa mais se apoiar em máscaras. Você não precisa fingir ser mais forte do que é, porque reconhece que a força verdadeira vem dele. Você não precisa competir desesperadamente para provar valor, porque já sabe que é amado pelo Criador. Essa segurança liberta. Talvez você esteja vivendo hoje em meio a dúvidas e até mesmo tentando convencer a si mesmo de que acredita. Mas o convite que Jung nos faz e que a Bíblia confirma é outro. Não se contente em acreditar. Experimente.
Dê passos de fé concretos. Abra espaço no seu dia para buscar a Deus de verdade. Silencie as vozes do mundo e permita que Ele fale no seu interior. Só assim você poderá dizer com convicção: eu não apenas acredito, eu sei. E agora eu quero que você faça algo simples. Escreva nos comentários uma experiência, pequena ou grande, em que você sentiu a presença de Deus na sua vida. Talvez tenha sido um livramento, uma resposta inesperada, ou até uma paz que não fazia sentido. Compartilhe, porque sua experiência pode fortalecer outras pessoas que ainda estão buscando sair da crença e chegar ao saber. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque nas próximas partes vamos explorar como essa certeza se torna disciplina, coragem e propósito para cada área da sua vida. Carl Jung não era um homem que falava de Deus a partir de teorias distantes. Sua frase, "Eu não preciso acreditar, eu sei que Deus existe", revela um ponto de maturidade espiritual e filosófica. É o momento em que a fé deixa de ser uma hipótese e se transforma em uma certeza viva. E isso é algo que todos nós somos chamados a experimentar. O que significa, na prática, transformar fé em certeza? Significa que a relação com Deus deixa de ser apenas uma tradição herdada, uma cultura repetida ou um ritual sem vida. Significa que o coração já não precisa se convencer todos os dias, porque a convicção já está estabelecida. É como a luz do sol. Você não precisa argumentar sobre sua existência. Você a sente na pele. Na Bíblia, há um trecho que se conecta de maneira surpreendente com essa visão. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3:11. Isso mostra que existe em nós uma marca interior, algo que nos aponta para o divino. Jung diria que esse é o arquétipo maior, o símbolo universal que atravessa culturas e tempos. O ser humano pode tentar negar, mas não pode arrancar de si a consciência do eterno. E o que fazemos com essa consciência? Muitos vivem como se ela fosse apenas um eco distante, uma sombra de algo que não entendem. Outros transformam isso em religião morta, feita de regras e aparências. Mas aqueles que se abrem de verdade para a experiência com Deus conseguem dar um passo além. A fé, que antes era uma esperança, passa a ser uma certeza que sustenta. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Jung falava do processo de individuação, o caminho de se tornar quem realmente somos. Na vida espiritual, isso significa amadurecer na fé até que ela deixe de ser apenas herança e se torne experiência. É nesse processo que aprendemos a confiar, mesmo quando não entendemos. É aí que a disciplina entra, porque certeza não é apenas emoção, é escolha diária. Pense no quanto isso é prático. Quando você apenas acredita, pode se abalar diante da primeira dificuldade. Mas quando você sabe, as dificuldades não te derrubam mais com a mesma facilidade. A fé que virou certeza é como raízes profundas. O vento pode soprar, mas a árvore não cai. Essa firmeza muda tudo. E é exatamente aí que o cristianismo se encontra com a filosofia de Jung. Para ele, a experiência interior de Deus era uma realidade incontornável. Para a fé cristã, essa realidade se confirma em Jesus, que mostrou que Deus não é distante, mas próximo. É essa presença que nos dá a certeza de que não caminhamos sozinhos. Agora, veja como isso se aplica ao seu cotidiano. Quando você enfrenta o medo do futuro, a certeza da presença de Deus traz paz. Quando você lida com perdas, a certeza do amor de Deus traz consolo. Quando você é tentado a desistir, a certeza do propósito de Deus traz força. Essa fé que se torna certeza não é passiva. Ela gera movimento, ela exige ação. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Em outras palavras, se eu sei que Deus existe, minha vida precisa refletir isso.
não faz sentido. Dizer que sei e continuar vivendo como se ele não tivesse importância. Aqui está o desafio. Viver de acordo com o que você sabe, porque o saber sem prática é como uma semente guardada em uma gaveta. Ela tem potencial, mas nunca dará frutos. Jung, ao afirmar que sabia, também estava nos chamando a alinhar vida interior e vida prática. O que você faz todos os dias precisa estar em sintonia com essa certeza. E como colocar isso em ação? Com disciplina. Fé que se transforma em certeza também se transforma em rotina. É quando você cria o hábito de buscar a Deus diariamente. É quando você decide perdoar, mesmo que doa. É quando você insiste em continuar, mesmo que pareça impossível. Essas escolhas, repetidas no tempo, consolidam a certeza até que ela se torne inabalável. É importante entender que essa certeza não elimina a luta interior. Jung falava muito sobre a sombra, e a fé cristã também reconhece que carregamos contradições. Mas quando sabemos que Deus existe, temos coragem de encarar essas sombras sem medo. Porque não é mais apenas a nossa força que sustenta, é a certeza de que Ele está conosco. Essa fé-certeza é a base para superar as pressões da vida moderna. Vivemos em um mundo que valoriza a dúvida, que celebra a incerteza e que muitas vezes ridiculariza a fé. Mas quem sabe que Deus existe não precisa mais viver refém da opinião dos outros. A convicção se torna um escudo contra a insegurança e uma âncora em meio às tempestades. Talvez você esteja vivendo um momento em que sente sua fé abalada. Talvez já tenha se perguntado se vale a pena continuar acreditando. Mas eu quero te lembrar, Deus não se limita ao que você sente. A certeza dele vai além das emoções. Quando você se ancora nessa realidade, encontra uma firmeza que não pode ser destruída. E agora, quero te fazer um convite prático. Não viva apenas como alguém que acredita. Escolha viver como alguém que sabe. Deixe que essa certeza guie suas decisões, molde sua disciplina e transforme sua maneira de enfrentar a vida. Porque quando a fé se torna certeza, a sua história deixa de ser conduzida pelo medo e passa a ser guiada pela confiança no Deus vivo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Minha fé não é só crença, é certeza. Vamos juntos construir uma comunidade de pessoas que não apenas acreditam, mas sabem e vivem de acordo com essa verdade. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Porque na próxima parte vamos falar sobre o impacto prático de viver sabendo que Deus existe e como isso muda todas as áreas da sua vida. Porque a partir do momento em que você deixa de apenas acreditar e passa a saber, toda a sua vida é impactada. Não existe mais espaço para neutralidade. A certeza de Deus exige um reposicionamento, uma mudança radical de postura diante do mundo, das pessoas e de si mesmo. E aqui está a grande diferença. Acreditar pode ser algo passivo, mas saber é sempre transformador. Quando eu sei, preciso alinhar minha vida com essa realidade. É como descobrir uma verdade científica. Depois que a humanidade soube que a Terra era redonda, já não podia mais viver como se fosse plana. Da mesma forma, quando alguém sabe que Deus existe, não pode mais viver como se ele fosse apenas uma possibilidade distante. Essa certeza obriga a coerência. E o impacto dessa certeza se manifesta em todas as áreas da vida. No trabalho, ela traz propósito. Já não é apenas sobre ganhar dinheiro ou conquistar status, mas sobre servir, crescer e usar talentos para algo maior. Nas relações, ela gera respeito e responsabilidade, porque quando você sabe que Deus existe, reconhece também que cada pessoa carrega a marca do Criador. No íntimo, essa certeza produz paz, porque não há mais necessidade de provar valor diante do mundo. O valor já está assegurado pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo escreveu: "Nele vivemos, nos movemos e existimos." Atos 17, 28.
Essa é a essência do impacto de saber que Deus existe. A vida deixa de ser fragmentada entre o espiritual e o cotidiano. Tudo passa a ser espiritual. Cada decisão, cada escolha, cada passo. Jung enxergava Deus como uma realidade tão evidente que se tornava impossível separá-lo da experiência humana. E isso é um chamado para nós. Viver de forma integrada, sem máscaras, sem contradições, mas viver sabendo que Deus existe também é um peso. Não no sentido negativo, mas no sentido de responsabilidade. Porque essa certeza tira nossas desculpas. Não podemos mais dizer que não sabíamos, que não tínhamos clareza, que faltava convicção. Quando sabemos, precisamos agir. E é justamente essa ação que dá autenticidade à fé. No dia a dia, essa certeza se traduz em escolhas práticas. Você pode escolher ser honesto, mesmo quando mentir parece mais vantajoso. Pode escolher perdoar, mesmo quando o ressentimento parece mais confortável. Pode escolher perseverar, mesmo quando desistir parece mais fácil. Essas escolhas não nascem de um moralismo vazio, mas da convicção de que Deus está presente, observando, sustentando e guiando. E aqui está uma chave fundamental. Viver sabendo que Deus existe não elimina os problemas, mas muda completamente a forma como você os enfrenta. O medo perde sua força, porque você entende que há alguém maior conduzindo sua história. A ansiedade diminui, porque você reconhece que o tempo não está nas suas mãos, mas nas mãos dele. O desespero não domina, porque mesmo nas noites mais escuras, existe uma luz que não pode ser apagada. Jung falava sobre o processo de individuação como uma jornada de integração, de unir consciente e inconsciente, luz e sombra. Quando aplicamos isso à vida espiritual, entendemos que saber que Deus existe nos dá coragem de enfrentar nossa própria escuridão, porque confiamos que não estamos sozinhos. A fé deixa de ser um refúgio de negação da realidade e se torna a força que nos permite encarar a realidade como ela é, dura, difícil, mas cheia de sentido. E o impacto não é apenas interior, ele se reflete na sociedade. Pessoas que vivem com a certeza de Deus se tornam mais responsáveis, mais éticas, mais comprometidas, porque sabem que suas ações não são neutras, mas têm consequências diante de um Deus que tudo vê. Isso não gera medo, mas reverência. É a consciência de que a vida é séria demais para ser desperdiçada, porque cada momento é oportunidade de viver em sintonia com o Criador. Agora, pense no que essa certeza poderia significar para você hoje. Se você realmente sabe que Deus existe, como isso muda suas decisões? Como muda a forma como você lida com seus medos, suas perdas, seus sonhos? Como muda a forma como você encara sua própria disciplina? Porque essa é a prova final da certeza. Ela não fica apenas na mente, ela molda os hábitos. Quem sabe que Deus existe, levanta todos os dias com um motivo. Não é apenas mais uma segunda-feira, mais um dia de trabalho, mais uma semana repetitiva. É da amanhecer, é a lembrança de que existe um propósito maior guiando cada detalhe da vida. Essa visão é a que sustenta nos dias bons e nos dias maus. E aqui está o convite final. Não viva apenas na zona da crença. Crença pode ser abalada, pode ser enfraquecida, pode ser perdida, mas a certeza é inabalável. A certeza atravessa tempestades, suporta críticas, resiste a dúvidas. A certeza se mantém de pé quando tudo ao redor parece ruir. É essa certeza que transforma vidas comuns em vidas extraordinárias. Carl Jung sabia disso. E você também pode chegar a esse ponto. Não é algo reservado para filósofos ou místicos, é um chamado para cada ser humano que decide abrir o coração à experiência real com Deus. Não se trata de ter todas as respostas, mas de viver, de acordo com a única resposta que importa. Ele existe e está presente.
Se essa mensagem fez sentido para você, eu quero que escreva nos comentários: eu sei que Deus existe. Declare isso como uma verdade para a sua vida e compartilhe sua convicção com outros. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque juntos vamos continuar mergulhando em reflexões que unem filosofia e fé, razão e espiritualidade. Jung e a Bíblia, para que você viva cada dia com propósito, força e certeza.